Entenda o que muda com a nova lei de igualdade salarial entre homens e mulheres. Quais são os pontos de atenção, as armadilhas, no que você precisa estar muito atento para que a sua empresa não tenha um problema muito grave com essa nova legislação. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o Ivan Giacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria, e nós preparamos o tema desse vídeo com muito carinho. É um tema que está muito em alta, vocês têm nos pedido materiais sobre esse assunto, então nós estruturamos um conteúdo bem detalhado. Essa vai ser uma aula bem densa, então fique até o final. O material que nós preparamos ele está com bastante conteúdo, então eu vou pedir para a minha equipe disponibilizar para vocês depois artigos e outros conteúdos para que vocês aprofundem a pesquisa. Enquanto isso, enquanto nós vamos conversando aqui sobre os pontos da legislação, o nosso editor vai colocar algumas imagens e dados importantes para que você possa focar nos pontos-chave. Então, vamos lá? Muito bem, quando nós pensamos na nova lei de igualdade salarial entre homens e mulheres, na verdade é uma questão de igualdade em sentido amplo, né? Não só na questão de gênero, mas com relação à raça e quaisquer outras variáveis demográficas. Mas, nesse momento, o enfoque maior que tem sido dado é com relação a paridade salarial entre homens e mulheres. Aqui, um primeiro ponto, né? Quando nós falamos na Lei de Igualdade Salarial, nós estamos nos referindo a 14.611 de 2023, mas na verdade você precisa considerar um conjunto normativo. Por quê? Esse assunto ele envolve a Constituição Federal, a consolidação das leis trabalhistas, a nossa famosa CLT, a própria 14.611 e o decreto 11.795. Então, esse conjunto normativo é o que está dando o que falar nesse momento. Por quê? Todo assunto que tem uma dimensão política associada também, ele tem uma carga emocional muito forte. Mas aqui a nossa análise ela tem que ser estritamente técnica. Então nós vamos colocar a bola no chão e enxergar o jogo de uma forma mais ampla, mais sóbria, para saber o que de fato é discurso, o que é ponto de atenção, quais são as suas obrigações, que armadilhas você precisa evitar para não ter problemas com relação a este novo conjunto de obrigações. Então, para organizar o nosso raciocínio aqui nessa aula, eu dividi o nosso conteúdo em 4 blocos principais. Primeiro, o contexto social no qual nós estamos inseridos. Depois, o contexto normativo anterior, então o que a lei dizia antes destas mudanças. O contexto normativo atual, então quais são as mudanças implementadas e quais as ações que você, como empresa, precisa adotar para estar atento e não ter problemas relacionados a essa nova legislação. Primeiro bloco, contexto social. O porquê de nós estarmos aplicando essa legislação, porque ela foi promulgada, o que está acontecendo. De uma forma geral, estatisticamente, nós consideramos que a renda média das mulheres ela é inferior à renda dos homens. Mas, veja, não é em sentido amplo. Nós consideramos que essa renda média ela é inferior em condições equivalentes de cargo, formação e tempo de trabalho. E essas variáveis elas são muito importantes para um olhar técnico relacionado ao tema. Nós consideramos que essa diferença ela vem caindo nos últimos anos. Quando nós olhamos os dados históricos, e aqui eu estou utilizando como fonte os dados do PNAD, nós vemos que a diferença média entre homens e mulheres no mesmo cargo, formação e tempo de experiência estava em torno de 26,4%. Depois, isso foi avançando ano a ano. Em 2013 caiu para 25,9%, depois 2014, 25%. Em 2018 era de 22,6%, 2020 19,7% e o último ano para o qual eu encontrei dados, que é 2021, ele estava em 20,5%. Então nós fomos de um patamar de 26,4% para 20,5%. Houve uma melhora, ela foi importante, mas ainda não é considerado que esse patamar é aceitável. Então, em função disso, o legislador procurou criar novos instrumentos para que essa curva de aproximação da paridade salarial seja encontrada com a maior brevidade possível. O que é importante aqui que nós precisamos começar a colocar? A questão de paridade, ela não pode ser vista de uma forma ampla. Eu preciso considerar que o direito a essa igualdade salarial, ela acontece quando homens e mulheres ocupam um cargo equivalente. Então, não é apenas uma questão de nomenclatura. Olha, ambos têm o cargo de assistente administrativo. É importante que o conjunto das atribuições entre ambos
seja equivalente, que eles trabalhem no mesmo nível de complexidade, que a exigência de formação para ambos seja equivalente. Agora, exigência de formação para o cargo. Pode ser que eu tenha numa posição ali de analista administrativo um profissional de nível médio e um com doutorado, mas por questões pessoais, desenvolvimento de carreira independente. Mas a pergunta é, o que esse cargo exige? É um cargo de nível médio ou um cargo de nível superior? Legal? E a outra variável que é o fator tempo. Então, os dois estão no mesmo cargo, mesmo pacote de atribuições, mesmo nível de formação exigido e estão ocupando esse cargo há 5 anos, 7 anos. Então, se eles têm essa condição de equivalência, o patamar de remuneração deles dentro de uma mesma empresa, né, visto que eles têm trajetórias profissionais equivalentes, o patamar de remuneração deveria ser equivalente também. Nós não deveríamos encontrar essas flutuações, né, numa média de 20% de diferença nestas mesmas condições. Agora, tem um ponto que o pessoal não está mencionando ainda e que eu vou colocar na nossa conversa, que é, além desses 3 pontos-chave que todo mundo comenta, falta um, que é muito importante, que é, ambos devem ter o mesmo nível de entrega e de desempenho, né? Avaliação de desempenho e mensuração de performance. Parece algo trivial, mas essa pode ser a diferença entre a legalidade ou a ilegalidade da situação na qual sua empresa está hoje. Para você entender como o item avaliação de desempenho entra nessa jogada, eu vou colocar no ponto 3 do nosso vídeo algumas falas sobre essa questão das diferenças salariais. Mas, agora que você já entendeu o contexto social que motiva essa discussão, agora nós vamos encontrar o contexto normativo anterior. Uma pergunta que nós temos que fazer: será que até 2023 essa diferença salarial ela era permitida? As mulheres não estavam protegidas pela legislação, né? Você poderia pagar salários diferentes para homens e mulheres sem ter nenhum problema? Então, somente agora, nesse momento, é que o legislador percebeu e despertou para criar esse direito legal à igualdade? Na verdade, não. Os mecanismos de proteção eles já existiam há muitos anos. O que a legislação já previa antes dessas mudanças? Primeiro ponto, Constituição Federal. Desde a Constituição já existia uma blindagem para essas diferenças. A Constituição prevê no seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E adiante, no inciso 1º do artigo 5º, estava declarado: homens e mulheres são iguais em direitos. E no artigo 7º, complementa: são direitos dos trabalhadores, inciso 20. Proteção ao mercado de trabalho da mulher, inciso 30, proibição de diferença de salários de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, desde a nossa Constituição de 88 já existia uma proibição, veja, é um direito constitucional que não existam essas diferenças. Aí a gente prossegue, né? A nossa consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, artigo 461. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então a CLT também já previa esse mecanismo de proteção. Então, dizer que a paridade tornou-se obrigatória agora não é verdade. Isso sempre foi uma necessidade. No entanto, o legislador entendeu por bem que precisava de melhorias no sistema normativo. E é aqui que nós começamos com as novidades, especialmente aqui a Lei 14.611. Por quê? A 14.611 ela tem 2 características. Ela cria algumas obrigações específicas já previstas na própria lei e, além disso, ela modifica a CLT. Então, olha, na 14.611 ela já diz também no seu artigo 2º que a igualdade de salário e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres para a realização de trabalho ela é garantida nos termos da lei. Então, ela reforça o que já estava previsto. E aí ela vem modificando o artigo 461, que é o que nós acabamos de mencionar. Agora, ela mexe no 461? Não. O que ela faz? Ela altera o parágrafo 6º do artigo 461 e inclui o parágrafo 7º. O que ela colocou aqui? No parágrafo 6º, mencionou que na hipótese de discriminação por motivo de sexo, etc., o pagamento das diferenças salariais não afasta o direito à ação de indenização por danos morais. Poxa, então quer dizer que além de todo o rebuliço em volta da questão da recomposição dos valores que foram apurados a título de discriminação, eu ainda posso entrar com dano moral? Pode. Poxa, eu não podia antes dessa modificação? Claro que podia.
né? A nossa legislação civil, ela prevê que qualquer pessoa que se sinta por algum motivo prejudicada, ela tem direito ao ingresso com uma ação de dano moral. Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos reforçando esse aspecto. As mudanças principais, de fato, elas vão acontecer daqui para frente. Primeiro, no artigo 7º, que foi incluso no artigo 461. Aí sim, a multa agora. Então, você vai observar junto comigo que a grande mudança, né, nesse contexto normativo foi que a legislação tentou criar mecanismos de transparência e aumentar o peso, né, dos fatores de punição. Basicamente, esses dois movimentos que a legislação está fazendo. Então, com relação à punição, aqui ela coloca que, sem prejuízo, aí de novo, do que está previsto no parágrafo 6º e das infrações, a multa de que trata o artigo 510, o artigo 510, ele fala sobre proibições constantes, a multa imposta à empresa no caso de salário mínimo regional elevado ao dobro no caso de reincidência. Aqui, basicamente, é por violações de questões relacionadas a contrato de trabalho, mas qual que é o ponto-chave? A multa corresponderá a 10 vezes o valor do novo salário, devido pelo empregador ao empregado discriminado. Então, se a situação era, o homem recebeu um salário de 5 mil, a mulher de 4, então o novo salário equiparado é de 5. Então, a multa é de 10 vezes o novo salário, elevado ao dobro no caso de reincidência. Então, a legislação ela veio para dar uma punição mais efetiva, mais intensa para os casos de discriminação. Dentro da 14.611, o artigo 5º, aqui as coisas começam a ficar mais polêmicas. Fica determinada a publicação semestral de relatório de transparência salarial e critério remuneratório para empresas com 100 ou mais empregados. Então, a partir de agora, se a sua empresa tem 100 ou mais empregados, você precisa publicar relatórios semestralmente, de uma forma, claro, anonimizada, pensando na LGPD, mas demonstrando a transparência salarial. Qual que é o objetivo, então? Nós estamos delegando as condições de controle e acompanhamento. Então, agora não é só o Ministério do Trabalho que está acompanhando a empresa, ela tem que publicar o relatório e você passa a ter um controle social. Aqui tem alguns pontos polêmicos que eu vou comentar mais para o final do vídeo, mas continuamos. Esses relatórios de transparência salarial, eles vão precisar mostrar uma comparação objetiva entre salário e remuneração e a proporção ocupada de cargos de direção, gerência, chefia preenchidos por homens e mulheres. Nas hipóteses, agora parágrafo 2º, em que for identificada a desigualdade salarial ou critérios remuneratórios, assim como também, nos casos em que você não tiver uma proporção adequada na composição da liderança, da diretoria entre homens e mulheres, a pessoa jurídica apresentará e implementará um plano de ação para mitigar a desigualdade. Então é o seguinte, agora eu preciso prestar contas à sociedade da minha composição salarial e de diretoria, e quando eu identificar neste relatório que existe uma disparidade não aceitável, eu preciso apresentar e implantar um plano de ação para mitigar essa desigualdade, com metas e prazos. E aqui um ponto também super polêmico, garantida a participação de representantes das entidades sindicais e de representantes dos empregados do local de trabalho. Ponto de atenção aqui também, eu vou falar um pouco mais sobre esse tópico no bloco das suas ações, aquilo que você precisa fazer. A nova lei, ela não traz uma inovação no sentido de que a paridade, antes ela não era obrigatória, agora ela precisa ser. Não, ela sempre foi um dever das empresas. No entanto, agora, ela prevê um mecanismo de controle social onde você precisa divulgar um relatório semestral demonstrando a sua situação e, nos casos em que você detecta que existem diferenças, há necessidade de criação de um plano de ação com prazos e metas. A legislação, ela proíbe que você tenha profissionais com a mesma atividade, fazendo as mesmas atribuições, formação e tempo de serviço com salários diferentes. Aqui você tem uma pegadinha muito importante, um ponto de atenção, e que mostra o seguinte: a partir de agora, mais do que nunca, é fundamental que toda empresa tenha um plano de cargos e salários estruturado. Isso porque, e muita gente não está observando esse ponto, a Lei 14.611 não extinguiu o parágrafo 2º do artigo 461 da CLT. E o que esse parágrafo 2º diz? E essa já é uma regra há muito tempo trabalhada no mercado de trabalho. Os dispositivos desse artigo, no artigo 461 diz: sendo idêntica a função, todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador,
no mesmo estabelecimento corresponderá igual ao salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade e idade. Ok. Essa é a lei que proíbe as diferenças salariais. Mas o parágrafo 2º diz que os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar por meio de norma interna da empresa ou negociação coletiva plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Por que isso aqui é tão importante? A legislação não diz que eu não posso ter duas pessoas fazendo a mesma coisa com as mesmas atribuições no mesmo tempo de serviço ganhando salários diferentes. Ela diz que eu não posso fazer isso se eu não tiver um plano de cargos e salários estruturado. Empresas que têm programas de carreira têm profissionais em condições equivalentes de atividades, mas diferentes de salários. Tá confuso? Eu vou te explicar como isso funciona. O que acontece? Imagine o seguinte caso. E eu não vou falar sobre diferenças de sexo nesse momento. Imaginem que são todos homens ou todas mulheres. Indiferente. Eu tenho um cargo, analista de projetos. Esse cargo, dentro do meu plano de cargos e salários, ele tem um valor de contratação. Por exemplo, R$ 3.500. Então, todas as pessoas que eu contrato e que ingressam na carreira dentro desse cargo, partem de R$ 3.500. Legal. Só que a minha empresa tem um plano de cargos, carreiras e salários que tem um sistema de faixas salariais. Então, eu defino que a faixa salarial do meu analista de projetos começa em 3.500 e vai até 4.800, por exemplo. O que significa? Significa que todo mundo que está nesse cargo vai avançar até 4.800? Não. Significa que todos têm a perspectiva de avançar desde que satisfeitos determinados gatilhos de avanço que nós chamamos. O que são esses gatilhos? Um gatilho pode ser o fator tempo. Então, a cada ano de vínculo com a empresa, você tem uma progressão de 2, 5, 10%. Formação. Então, à medida que eu vou atingindo formações ou certificações, eu vou tendo progressões. Ou o principal mecanismo aplicado nas empresas, mérito, desempenho. Então, a empresa tem um programa institucional, formal, válido para todos os colaboradores, onde você passa por avaliação de desempenho e, dependendo da sua performance documentada, você vai tendo progressões. Então, imagina, a empresa começou as suas atividades, contratou 5 analistas de projetos a R$ 3.500. O tempo vai passando, as pessoas vão tendo a sua performance medida. E talvez um dos indivíduos tenha uma baita performance. Todo ano ele bate o teto da avaliação, então ele tem o direito às maiores progressões. O que vai acontecer? Ao longo dos anos, de forma legítima, legalmente válida, eu vou ter essas 5 pessoas no mesmo cargo, com o mesmo perfil de atribuições, com o mesmo tempo de casa, mas com valores salariais diferentes, porque eles tiveram diferenças de progressão dentro de um sistema de carreiras formal implementado. Olha o nosso angu de caroço. Imagine que eu tenho nessa situação homens e mulheres agora. E pode ser que as mulheres tenham tido um desempenho muito melhor do que os homens, porque a lei de igualdade, ela geralmente olha para o lado que é considerado desfavorecido. Então, nós sempre pensamos de um pressuposto onde as mulheres têm um salário menor do que o dos homens. Mas existem contextos onde os salários das mulheres são significativamente maiores do que os dos homens na mesma empresa. Vou trazer um exemplo aqui para vocês, daqui a pouquinho. Então, se elas foram tendo melhores avaliações, as médias salariais delas vão ser maiores do que a dos homens. Mas não porque exista um mecanismo discriminatório, que é o que não pode, mas porque existe um mecanismo de avaliação e reconhecimento da performance dos indivíduos. Então, se eu tiver esse processo estruturado, eu posso ter essas diferenças. Se eu não tenho um plano de cargos e salários, é aí que eu posso ter problemas. Por quê? A lei está protegendo da discriminação. Eu não quero que o gestor arbitrariamente diga, não, eu vou reconhecer os homens aqui mais do que reconheço as mulheres. Esse tipo de conduta é absolutamente repreensível e proibida. Mas, se eu tiver mecanismos institucionais, eu vou criar essas diferenças dentro do que a legislação permite. E, aliás, dentro do que as boas práticas de gestão estimulam, que é o reconhecimento dos colaboradores por performance, por esforço, por conquista de resultado. Agora, se você, no momento do relatório, não souber demonstrar
o porquê dessas diferenças, se você tiver um plano de cargos, ainda que você esteja a princípio dentro da lei, o seu relatório pode te fazer parecer que você está tendo atividades que geram discriminação interna. Então, a cautela na confecção desse relatório é muito importante. Você precisa ter clareza do que você está demonstrando, para quem você está demonstrando e o que está acontecendo. Então veja que está todo mundo falando sobre a paridade, sobre a igualdade salarial, mas estão esquecendo mecanismos absolutamente fundamentais que são legalmente válidos e estão previstos. O parágrafo 2º ele diz que estruturas de carreira podem gerar diferenças nos valores salariais por meritocracia. Isso tem que ser muito bem ilustrado. Eu preciso separar o joio do trigo. Uma coisa é atitudes discriminatórias, outra coisa é sistemas de carreira estruturados, formais, institucionais, válidos de forma isonômica para todos os colaboradores. Esse é um ponto muito importante e tem muita gente perdendo isso no meio do caminho. E olha só, vou apontar aqui algumas armadilhas nas quais as empresas podem ingressar. Olha como essa situação não é tão simples quanto parece, não é apenas a discussão da paridade. Vejam, eu acabei de citar um exemplo, uma empresa com plano de cargos e salários que pode ter médias diferentes em função de sistemas absolutamente legítimos e dentro da legislação. Mas não é só isso. Imagina o seguinte caso. Pense comigo, uma empresa que nos últimos 20 anos percebeu que ela tinha uma composição de quadro majoritariamente masculino. Em muitos casos de empresas, dependendo do segmento, por exemplo, saneamento, só para ilustrar, onde você tem 80% do quadro composto pelo público masculino. E aí, essa empresa tem um sistema de carreira, com os profissionais avançando em remuneração, tudo seguia normal, até que, nos últimos 3 anos, ela percebeu que a composição do quadro não estava legal. E ela promoveu uma política maciça de contratação de mulheres, de chefes de família, exatamente como a legislação estimula. E ela começou a aumentar o quadro dela, e aí ela foi de 80% de público masculino para 60%, por exemplo. Ótimo! A empresa está tendo uma boa atitude, ela está tendo algo que é considerado desejável. Só que no sistema de carreira, os novos ingressantes começam no início da faixa. E como essa empresa tem 20 anos ou mais de história, estatisticamente o público masculino vai ter médias salariais maiores, porque é um público mais antigo, que vem passando por avaliação de desempenho, e essas mulheres que estão ingressando no quadro estão iniciando carreira, então elas não tiveram tempo ainda de avançar na faixa e equiparar os salários dos homens. Mas isso por conta de um sistema de carreira instituído e que é o jogo legítimo. Só que quando eu gero um relatório, se eu não souber evidenciar esse fato, o que vai aparecer? Média salarial dos homens é muito maior do que a média salarial das mulheres. Sendo que é um caso em que a empresa está tendo uma ação efetiva para a melhoria da composição do quadro. Então, olha só que armadilha. Evidentemente, eu posso ter casos em que os salários das mulheres são maiores que os dos homens. Um exemplo, eu prometi que ia dar um exemplo, eu vou trazer aqui. Por quê? Eu tenho um ponto de atenção aqui com relação ao contingente que a legislação definiu como mínimo para a elaboração de relatórios. Segundo a Lei 14.611, empresas com 100 ou mais empregados precisam gerar o seu relatório de transparência. Agora, eu particularmente, agora já é a minha visão, considero que esse contingente é uma amostra muito pequena. Por quê? Quando nós discutimos as médias salariais, nós estamos pensando em um tamanho de amostra geral, é a nação, são milhões de salários comparados. E quando eu olho o micro, quando eu olho para empresas ainda mais pequenas, eu posso ter diferenças pontuais regionais muito significativas, a favor ou contra. Se você puxar uma média salarial, por exemplo, do sistema de educação da sua cidade, provavelmente vai apontar que as médias salariais das mulheres são maiores do que as dos homens. Por quê? No sistema de ensino, escola, seja pública ou privada, majoritariamente o público que ocupa as posições docentes, estatisticamente, é o público feminino. E no sistema de carreiras das escolas e do sistema de ensino, as melhores oportunidades de cargos e salários estão na carreira docente. Então, se eu tenho um público masculino que trabalha mais em ações operacionais, por exemplo, eu posso ter uma distorção contrária, onde as médias salariais das mulheres são muito maiores do que as médias dos homens.
Isso significa que existe um problema? Não, mas porque eu estou olhando de uma forma muito setorizada. Da mesma forma, uma empresa de 100 colaboradores, ela é uma empresa pequena, a minha amostra é pequena, então eu tenho um forte receio de que o tamanho diminuto dessas empresas não tenha uma amostra suficiente para demonstrar, né, dentro de um relatório de transparência, que as práticas são de fato discriminatórias ou se elas são igualitárias. Esse é um ponto de atenção. Mas existem outros pontos importantes também. Vejam que no artigo 5º da 14.611, onde ele fala lá no parágrafo 2º sobre o plano de ação para mitigar a situação, ok, o que ele faz? Ele diz: garantida a participação dos representantes de entidades sindicais e representantes dos empregados. Por que isso aqui é um ponto de muita atenção? Eu estou criando um mecanismo de ingerência na gestão da empresa através da atividade sindical e de participações de comissões de colaboradores. A atividade sindical, evidentemente que dentro do contexto de governo que nós vivemos, normativo, ela tende a ser estimulada e você, como empresa, precisa estar atento a esses pontos. Minha preocupação, como alguém que já participou de várias ações, compartilhando processos com a atividade sindical, negociando. Qual o nível de maturidade que essas associações, que os empregados têm para dialogar com os gestores quando nós pensamos em ações, em prazos? Por quê? O mercado ele é extremamente agressivo e competitivo, ele não tem margem para negociações, né? Dinheiro não aceita desaforo, o fluxo de caixa é primordial. Dependendo das ações que forem negociadas ou impostas, eu posso ter sérios problemas de competitividade. E, aliás, eu posso incorrer em demissões em massa de determinadas categorias. Parece exagero, mas não é. Pense no caso de uma empresa cujo relatório de transparência demonstrou que existem diferenças a serem sanadas. E eu tenho uma atividade sindical muito intensa e que quer que isso seja feito de uma forma rápida, que as negociações sejam difíceis. Qual é o caminho? Se você pensar grosseiramente, seria dizer, não, então eu vou pegar o lado que estiver desfavorecido e eu aumento o salário dele. Talvez eu não tenha espaço no meu fluxo de caixa e talvez o mecanismo que algumas empresas encontrem para resolver essa diferença não seja aumentando o salário de um lado, seja reduzindo do outro, ou seja, vou desligar profissionais mais antigos de casa para trazer isso de volta. Então, a forma como a gestão será feita, como o relatório será elaborado, como a dualidade entre gestão da empresa, atividade sindical e representantes, a forma como isso vai acontecer é um ponto extremamente preocupante, né? Porque é um processo que vai exigir maturidade e diálogo, e espero que todos estejam prontos para isso. Bom, falando em estarmos prontos para isso, vamos ao quarto bloco, que é o que eu preciso fazer a partir de agora. Então, qual é a minha preocupação? Se você está assistindo esse vídeo agora em fevereiro de 2024, sua primeira preocupação é responder o formulário inicial do Ministério do Trabalho. Então, lá no espaço do MTE disponível, o portal Emprega Brasil, existe um formulário inicial que você precisa preencher. Esse formulário ele é simples. São algumas perguntas do tipo sim ou não, então você declara se tem 100 empregados ou mais. Aí ele vai te fazer algumas perguntinhas, mas olha só como o conteúdo do vídeo foi importante. Olha só o que ele pergunta. A sua empresa possui plano de cargos e salários? Ou um plano de carreira? E a opção é sim ou não, porque ou você tem ou você não tem. Não adianta dizer, olha, eu pretendo. Não, ou você tem ou não tem. E aqui você já sabe que é um ponto fatal. Se você não tem um plano de cargos e salários, as diferenças que eventualmente forem encontradas vão te dar problema, porque você não tem um mecanismo de gestão ou que explique o porquê dessas diferenças acontecendo. A sua empresa possui políticas de incentivo à contratação de mulheres? Se sim, quais programas? E aí ele te dá opções como contratação de mulheres vítimas de violência, contratação de mulheres com deficiência, negras, chefes de família, LGBTQI+. Então ele vai abrindo algumas perguntas porque ele está traçando o perfil das empresas e entendendo quem é você nesse rolê, o que você tem como ferramenta de gestão. Além disso, ele pergunta se você tem políticas de promoção a mulheres nos cargos de chefia e gerência. E olha só, mais um ponto de atenção no seu relatório. Quando nós falamos em paridade, essa paridade precisa ser pensada.
Não se está buscando uma equivalência na composição dessa liderança em relação à demografia geral, porque se você olhar a demografia brasileira, em média 50% homens, 50% mulheres, claro que com pequenas variações, mas isso pode te levar a pensar, então eu preciso ter 50% dos meus cargos de liderança compostos por mulheres e 50% por homens? Não, isso vai depender muito do seu perfil demográfico. Se a sua empresa é uma empresa que tem, por exemplo, um público de 90% composto por mulheres, evidentemente que se espera que 90% das posições de liderança sejam ocupadas por mulheres. A mesma coisa se fosse uma empresa onde você tem um público majoritário masculino. Você espera que a proporção do quadro seja refletida na proporção da liderança. O que você não espera é que, olha, na minha empresa 60% do público é feminino, 40% masculino, mas nas posições de liderança 80% são homens. Então, isso não é esperado. Isso é uma distorção que precisa ser corrigida segundo os ditames da nova legislação. Você vai ter que ter um plano de ação para isso. Aí ele segue também perguntando os critérios salariais e remuneratórios para a progressão. E aqui, se você já acompanha nossos conteúdos há algum tempo, você sabe que progressão é diferente de promoção. A progressão é esse caminho pela faixa salarial. A promoção é quando você sobe de cargo. Mas dentro de um cargo, se eu tenho um sistema de cargos e salários, é repetitivo, mas você precisa ter consciência disso. Se eu tenho um plano de cargos, eu tenho uma faixa estruturada, e dentro dessa faixa eu tenho essas progressões. E veja que, apesar do tom, em alguns momentos, ameaçador da nova legislação, ela reconhece os mecanismos do parágrafo 2º do artigo 461, que é as diferenças salariais derivadas de planos de cargos institucionais, formais, com critérios isonômicos e aplicados de uma forma correta. Então, não é você dizer, eu tenho um plano. Esse plano tem que ter uma aplicação dentro da legislação. Mas ele pergunta se você tem esses critérios para a progressão. Se você tem critérios de metas, se você considera o tempo de experiência, se você considera a capacidade de trabalho em equipe. Então, lembra que eu falei dos gatilhos? Está tudo aqui, está tudo previsto. Então, não tem grandes inovações do ponto de vista normativo. O que tem aqui, na minha visão, para as empresas que estão preparadas para esse processo é ponto de atenção como o relatório periódico de prestação de contas, o formato que você vai escolher, os dados que você vai lançar. Lembre-se, você precisa mostrar para a sociedade o que acontece dentro da sua empresa. Então, não é montar uma tabelinha simples e publicar. Se você não fizer um relatório consistente, coerente, que evidencie a real situação da sua empresa, mesmo que você esteja seguindo estritamente a legislação, você pode ter problemas. E não é só problema jurídico. A lei está criando um mecanismo de controle social. Porque a finalidade dessa publicação é dar um mecanismo de controle social, para que a sociedade acompanhe. Então, você tem a sua própria marca exposta, você tem os seus colaboradores acompanhando e vendo o que está acontecendo. Então, você precisa ter um profissional técnico qualificado que te auxilie na geração desse material para não ter problemas lá na frente. Assim como a criação dos planos de ação. E olha só, medidas a serem implementadas. Criação de programas de capacitação de gestores no tema da equidade entre mulheres e homens. Promoção da diversidade no mercado de trabalho. E capacitação e formação de mulheres para o ingresso, permanência e ascensão no mercado de trabalho em igualdade de condições com os homens. Então, todo esse caldo aqui precisa ser considerado e você precisa estar preparado, porque isso daqui é lei, é norma. Você não tem opção, você tem obrigação. Com a legislação, nós não discutimos. Você pode ter o seu ponto de vista, pode argumentar sobre mudanças que você entenda que deveriam acontecer, como eu fiz aqui, sobre os meus pontos de atenção, mas com a lei nós não discutimos, nós cumprimos. Então, cabe agora a todo gestor, a todo profissional de gestão de pessoas, estar preparado para a geração do relatório, a montagem das suas tabelas, a prestação de contas. E é claro, a legislação, ela tem, apesar das nossas ressalvas, ela tem uma boa intenção. Por quê? Ela está direcionada a resolver um problema que é fato, que é histórico. Salvo nos casos em que nós temos um plano de carreira, com avaliação de desempenho, dentro da legalidade, não é considerado admissível que você tenha, por simples questões subjetivas, mulheres e homens com desigualdade salarial. Isso não é mais considerado admissível hoje em dia. E nesse sentido, a legislação
está correta em procurar propor soluções. Claro que sempre podemos aprimorar, mas como gestores nós temos que entender a regra do jogo e ir para frente. Então eu vou pedir para a minha equipe deixar alguns links aqui para vocês de referência do nosso artigo, do nosso material. Eu espero ter acrescentado algum conhecimento, alguma luz à sua visão em relação a tudo isso que nós estamos vivendo, esse momento super importante de discussão social, normativa, e com certeza a partir de agora você tem novas referências e vai estar muito mais preparado para atender aos ditames da legislação. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.